toda doença contagiosa é uma doença infecciosa? Ou será que toda doença infecciosa é uma doença contagiosa? Virulência, patogenicidade, infectividade. O que é que esses termos têm a ver com as doenças transmissíveis? Essas respostas vocês vão ter aqui nesse vídeo. Então, nosso vídeo de hoje é sobre as doenças transmissíveis. E o que são as doenças transmissíveis? As doenças transmissíveis são todas as doenças que são transmitidas ou causadas por agentes infecciosos ou algum dos seus produtos tóxicos. Esses agentes ou esses produtos tóxicos, eles são transmitidos para os indivíduos de maneira direta ou indireta. Então, esse é o conceito resumido do que são as doenças transmissíveis. O que é importante saber nesse conceito? Que todas as doenças transmissíveis, para ela ser uma doença transmissível, vai haver um agente infeccioso, ou também chamado de bioagente patogênico, que vai ser transmitido a um indivíduo, a um hospedeiro, de maneira direta ou de maneira indireta. O que seria a maneira direta? Direta é quando ele é transmitido, por exemplo, de um indivíduo doente a um indivíduo sadio. De maneira indireta é quando tem algum outro elemento envolvido nesse mecanismo de transmissão, como, por exemplo, os vetores. Então, voltando lá para a nossa pergunta inicial. Toda doença contagiosa é infecciosa? Espera lá. Doença transmissível é doença infecciosa? Sim. Então, toda doença transmissível é doença infecciosa. Então, a gente trata esses termos como sinônimos. Então, toda doença contagiosa é uma doença infecciosa ou transmissível? Sim. Toda doença contagiosa, ela é uma doença infecciosa. Por quê? Porque a doença contagiosa é uma doença que ela tem um agente infeccioso para ser causada e esse agente infeccioso, ele é transmitido de maneira direta de um indivíduo doente a um indivíduo sadio. Então, a gente tem aí o conceito de contágio. O que é o contágio? É quando vai haver o quê? Essa transmissão direta de um indivíduo para o outro, sem haver nenhum mecanismo aí envolvido ou um outro elemento envolvido nesse mecanismo de transmissão. Então, essa é uma verdade. Toda doença contagiosa é uma doença infecciosa. E o contrário é verdadeiro? Não. Por que não? Por quê? Porque as doenças infecciosas ou transmissíveis, elas podem ser transmitidas de maneira direta ou indireta. Então, a dengue, por exemplo, é uma doença infecciosa ou transmissível, mas ela não é uma doença contagiosa. Por quê? Porque um indivíduo doente com dengue, ele não transmite dengue para um indivíduo sadio. A doença ela é transmitida de que forma? A gente vai ter aí um vetor, a gente vai ter o mosquito como vetor e que ele é que vai transmitir a doença, ou seja, ele é que vai levar o vírus para um hospedeiro suscetível. Então, quando a gente fala essa máxima, toda doença contagiosa, ela é uma doença infecciosa. Mas nem toda doença infecciosa é uma doença contagiosa. Então, essa máxima, ela é uma máxima utilizada aí nas provas, nas seleções. Então, esse conceito é necessário que você saiba aí de maneira correta. Então, a COVID-19, ela é uma doença contagiosa porque ela é transmitida. O novo coronavírus, ele é transmitido de um indivíduo doente para um indivíduo sadio. Então, a gente já observa que na saúde pública, na saúde coletiva, as doenças contagiosas, elas têm aí uma importância
pelo fato delas serem transmitidas de um indivíduo a outro, são necessários aí mecanismos, meios de controlar o espalhamento, a dispersão dessa doença no meio. Então, conceito aí já aprendido. Voltando para aqueles outros termos que eu falei no início. Infectividade, patogenicidade, virulência. O que esses termos têm a ver com as doenças transmissíveis? Bem, esses termos são propriedades ou qualidades. Propriedades ou qualidades de quem? Dos agentes infecciosos. Então, os agentes infecciosos, os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, os helmintos, eles têm propriedades, características, e a partir dessas propriedades, dessas características, eles vão causar doenças que elas vão ser, por exemplo, mais manifestas, mais graves, com menos capacidade de transmissão de um indivíduo a outro. Então, essas propriedades, elas são propriedades do bioagente. Então, esses agentes infecciosos, eles vão ter essas características e elas vão diferir entre esses agentes. Então, vamos lá para o primeiro conceito, infectividade. O que é a infectividade? Infectividade é diferente de infecção. Infecção é o quê? É a penetração e o desenvolvimento de um bioagente patogênico num hospedeiro suscetível. A infectividade, esse conceito, está totalmente relacionado com infecção. Por quê? Porque a infectividade é a capacidade desse bioagente de produzir essa infecção. Então, conceito aí, para vocês gravarem, infectividade é a capacidade de um bioagente patogênico dele penetrar, dele se desenvolver e dele se multiplicar num hospedeiro, causando a infecção. Então, existem agentes infecciosos com alta infectividade e existem agentes infecciosos com baixa infectividade. Então, esses agentes infecciosos de baixa infectividade, o que é que vai acontecer? Eles vão ter mais dificuldade de causar infecção nos hospedeiros. Exemplo, os fungos. Embora estejam aí dispersos no ambiente, os fungos, por terem baixa infectividade, eles não causam tanta infecção. Diferente do vírus do sarampo, por exemplo, que já tem uma infectividade mais elevada. Vimos o conceito de infectividade. E a patogenicidade? O que seria isso? Então, patogenicidade tem a ver com o quê? Patos, olha lá o prefixo. Esse prefixo, patos, ele representa o quê? Doença. Então, a patogenicidade é a capacidade dos agentes infecciosos produzirem sintomas, produzirem sinais que vão representar as doenças. Ou seja, as doenças manifestas, que elas têm lá seus sintomas, as suas características, elas são decorrentes de agentes infecciosos de alta patogenicidade. Então, a patogenicidade é essa capacidade que eles vão ter de produzir realmente a doença, mas a doença com todas as suas características. Exemplo, o vírus do sarampo. O vírus do sarampo, ele tem alta patogenicidade. O sarampo é uma doença que tem as suas características bem peculiares e que uma vez o indivíduo com a doença, ele vai ter essas características clássicas. Inclusive, é uma doença que tem o que a gente chama do sinal patognomônico. Então, esse sinal patognomônico é o sinal que caracteriza que se trata realmente daquela doença. Então, vocês já aprenderam o que é infectividade, que está relacionada à infecção, a patogenicidade, que está relacionada ao quê? À doença, então a manifestação da doença, e a virulência. O que é a virulência? Vocês já devem ter ouvido
a expressão de que aquele agente infeccioso é altamente virulento. Está sendo transmitida por uma cepa altamente virulenta. Então, essa palavra, né, ou a virulência, ela é a capacidade dos bioagentes patogênicos de produzir casos graves ou casos fatais. Ou seja, os agentes infecciosos que têm alta virulência, eles têm essa capacidade de produzir casos mais graves e casos fatais. A raiva, por exemplo, o vírus, ele é altamente virulento. Então, nós, quando estudamos a virulência, a gente traz logo como exemplo a raiva. Por quê? Porque ela tem um coeficiente de letalidade o mais alto, então é 100%, que significa que a cada caso de indivíduo com raiva vai gerar um óbito, com uma exceção que a gente tem aí na história. Então, a virulência é essa capacidade que esses bioagentes patogênicos têm de produzirem casos graves ou casos fatais. A virulência, ela é medida a partir do coeficiente de letalidade. A letalidade alta de uma doença, ela vai representar que se trata de um agente infeccioso altamente virulento. Então, conseguiram entender e ficarem aí alinhados com esse conteúdo. O tema das doenças transmissíveis tem sido bastante explorado nos últimos anos de seleções de residência em todo o país, pelos nossos vários casos, várias doenças, inclusive agora com a questão da pandemia, esse tema foi bastante explorado nessas seleções de 2021. Então, é importante que vocês se aprofundem no conteúdo. No nosso curso, a gente aborda muito mais conceitos e outras características das doenças transmissíveis. Se você gostou do vídeo, então você curte, continua seguindo a gente, que a gente vai trazer aí mais conteúdos interessantes sobre as seleções aí das residências. Até o próximo vídeo.